Se você não é cristão, pode passar o vídeo. Passa, não perca tempo. Esse vídeo eu não estou no intuito de evangelizar quem não é cristão. Esse vídeo é um vídeo diretamente para você cristão, crente, evangélico, católico, indiferente. Você que se diz cristão, você que tem Jesus como mestre. Você que crê que este homem vai salvar você da ira de Deus, que quando você estiver diante de Deus, os seus pecados não serão levados em conta, porque o Filho dele morreu pelos seus pecados. Então é para quem se identifica como servo deste homem, para quem tem esperança neste homem, para quem acredita que quando chegar o grande dia, este homem estará lá para recebê-lo de braços abertos. É somente para esse público que eu estou direcionando esse vídeo. Se você ficou aqui, eu creio que você crê em Jesus Cristo, nosso Salvador. Se arrepende dos seus pecados e está crendo nele. O texto de hoje, Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Incrível que Jesus, ele fala assim, no decorrer do ministério dele, você percebe que ele cuidadosamente cumpria as profecias do Velho Testamento, porque ele era esperado pelos judeus, o Messias é esperado pelos judeus. Então, quando ele veio à Terra, ele cumpriu toda a obra que o Messias cumpriria. Então, ele sempre teve muito cuidado em fazer isso. Uma hora ele fala assim, Jesus ele falava por parábolas. Qualquer pessoa que já leu as Escrituras sabe disso. E ele deixa bem claro, parábola é um gênero literário interessante, porque você ouve uma história, dentro dessa história tem uma mensagem escondida. Para algumas pessoas ela é clara, para outras pessoas totalmente obscuro. E ele diz, abrirei minha boca em parábolas, porque como está escrito, ele falaria e as pessoas ouviriam, mas não entenderiam. Enxergariam, mas não conseguiriam ver. Então ele sempre se comunicou dessa forma na maioria das vezes. Mas nesse texto em si, ele não fez isso. Foi um ensinamento direto, porque ele estava direcionando para quem? Para os seus seguidores, eu e você. E ele deixa bem claro, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Aí ele completa. Veja bem, não dá para se esconder uma cidade construída em cima de um monte, de uma montanha. É impossível. Vai ser bem visível. Aí ele continua. Ele fala, ninguém acende um lampião, uma vela, seja o que for, e coloca debaixo da mesa, debaixo de uma cama. Não! É inútil. Quando você acende um objeto para criar luz, você centraliza ele o mais bem centralizado possível no ambiente, provavelmente no centro do mesmo, para que a luz se espalhe. O sal, se ele perder o sabor, o sal não serve para nada. O que o mestre está falando aqui? Evangelize. Tenha uma boa conduta. Porque ele fala, algumas pessoas vão evangelizar, outras pessoas vão ter uma boa conduta. O correto é ter os dois, obviamente, para que as pessoas vendo os cristãos glorifiquem a Deus no céu. Mas eu quero chamar a atenção hoje, novamente nesse vídeo, é para isso, evangelize. Hoje em dia nós cristãos temos uma ferramentas que nenhum cristão teve na história do cristianismo, que é as redes sociais. Ninguém. Antigamente uma pessoa morria, a pessoa nascia e morria e conhecia 40, 60 pessoas, tinha uma amizade próxima com pouquíssimas. Hoje nós temos um alcance praticamente infinito. Você não precisa postar um vídeo e atingir 1 milhão de pessoas, basta os seus seguidores. Você pode enviar esse vídeo agora para os seus parentes, eu creio que todo mundo que está vendo aqui tem um WhatsApp, alguns Instagram, enfim, o próprio TikTok. Compartilhe versículos bíblicos, compartilhe essa mensagem, compartilhe mensagem de pregadores. Olha, mais importante do que mensagem de pregadores é os próprios versículos, os próprios textos, porque ele é o foco principal, mas compartilhe, porque o mestre deixa bem claro, um sal sem sabor não serve de nada, uma luz debaixo de uma mesa não serve de nada. Acorde, desperte. Hoje em dia, cada ser humano no planeta Terra, que tem redes sociais, celular, smartphone, internet, é óbvio, é como se ele tivesse uma emissora de TV próprio. O que você quer deixar? Está entendendo onde eu quero chegar? Evangelize. Jesus ele fala, grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Rogai ao Pai que mande ceifeiros. Então eu te peço, seja um ceifeiro na obra do Senhor. Veja bem, isso não vai te levar para o céu.
que vai te levar para o céu, é o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. Mas o verdadeiro cristão, ele compartilha, ele utiliza dessa ferramenta. É isso, hoje o vídeo vai ser curto. Eu queria deixar esse texto aí para a meditação de vocês e pedir para vocês, em nome de Jesus, compartilhe, curta, compartilhe, adicione aos favoritos, compartilhe meu vídeo, compartilhe outros vídeos, e fazer uma atenuante, falar algo a mais. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Você consegue compreender o que é isso? Acredito que não, porque o mundo inteiro tenta abafar essa mensagem. Acredite se quiser, as igrejas abafam essa mensagem com a maior força possível. Os religiosos na época de Jesus queriam abafar essa mensagem. Tem uma igreja muito conhecida do bispo, que tem até um canal de televisão, a Record. Ele ficou tão furioso com essa mensagem que ele fala que essa graça é uma graça barata, é uma por assim dizer. Então, não é de se admirar que líderes religiosos de muitas denominações perseguem tanto essa mensagem, porque essa mensagem é libertadora. E é o que está na Bíblia. É por isso que eu peço para ler a Bíblia, é por isso que eu peço para ler o Novo Testamento, mas ninguém gosta de ler, são pouquíssimas pessoas. Então, já que ninguém lê, eu estou aqui para te dizer. O Filho de Deus veio na terra dos viventes e morreu pelos seus pecados. Como assim? Você deve ter aprendido errado. Você deve ter aprendido errado. Talvez você tenha imaginado que o Satanás que é o problema da situação, mas ele nunca foi. O problema da situação sempre foi Deus, porque Deus é bom e Ele é justo e nós somos maus e pecadores. E se Ele não punir pecadores com justa punição, Ele vai deixar de ser bom. E Ele não vai deixar de ser bom por causa da gente. Então o problema do pecado é um problema seríssimo, porque ao não ser julgado com rigor justo e santo, Deus vai deixar de ser bom. Se um cara faz um crime hediondo, você assiste na TV, e esse cara não for julgado de acordo com de acordo com a gravidade do ato dele, você vai achar injusto. Então, se Deus não te julgar com a severidade exata que os seus atos merecem, Deus vai ser injusto e não vai ser bom. E isso não vai acontecer. Sabendo disso, Ele promoveu uma salvação. Ele mandou o Filho dele. O Filho dele viveu uma vida justa, uma vida limpa, uma vida sem pecado. E na hora de morrer, Ele falou para o Pai: culpe eu pelos pecados dos meus. Eu vou viver a morte que eles merecem, para que eles possam viver a vida que eu mereço. Eu posso entrar no céu, eles não. Então você vai deixar Ele entrar nos céus em vez de mim. E Ele cumpriu, e Deus se agradou, e Ele cumpriu. Então todos os seus pecados, todos os seus maus pensamentos, seus pecados passados, presentes e futuros foram pagos. Você é salvo pela graça, mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Então toma essa palavra. Eu sei que se você tiver entendido isso que eu falei, você está alegre agora. É normal. Todo mundo que tem contato com a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo se alegra. Então não guarda só para você. Não guarda. Compartilhe. Compartilhe. Compartilhe textos no Novo Testamento, do Velho também. Compartilhe pregações. Compartilhe mensagens. Não tem nada que furta mais a alegria das pessoas do que culpa. E o diabo sabe disso, mas não precisa ter culpa, porque a nossa culpa está paga. Morreram em nosso lugar. Deus promoveu o sacrifício. A Páscoa está chegando. A Páscoa lembra do sacrifício do Cordeiro. Não se esqueça, o sacrifício definitivo já foi feito. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem com essa palavra. E não esqueça, compartilhe textos bíblicos. Deus te abençoe.